A turma, voltamos. Vou só aqui pular para onde nós paramos, tá bom? Para iniciar o conteúdo. Só um minutinho. Bem, paramos aqui, certo? E agora a gente vai entrar na questão do tempo, no presente indicativo, que é um tempo verbal, né? Que é o agora. Então, o que é o presente indicativo, gente? O presente indicativo é um tempo verbal utilizado para falar de uma ação que ocorre no momento da fala, né? Agora. Ou seja, indica que a ação verbal ocorre ao mesmo tempo em que se fala, tá certo? Quando eu digo bem assim, por exemplo, o professor explica a matéria para os alunos. Observa que aqui a forma como o verbo explicar está sendo usado, explica, está indicando o quê? Que a ação de explicar ocorre nesse exato momento, simultaneamente ao momento em que se está falando, né? Tá certo? Então, o ato de explicar a matéria está acontecendo agora. Não irá acontecer, nem já aconteceu, mas sim está indicando agora. Mas nem sempre, gente, né? O presente indicativo ele vai indicar ação no presente, né? Eu posso usar o verbo no presente, mas nem sempre ele vai estar indicando ação no presente. Então, ele vai ter diferente contexto de uso, tá bom? Então, vamos entender isso. Então, o presente indicativo, embora seja utilizado para indicar uma ação no momento da fala, pode ser usado para expressar hábitos rotineiros, ou seja, é algo que acontece cotidianamente, né? Com frequência, com rotina. É, ou para indicar uma verdade universal, né? Algo que é tomado como universal. Eu vou já explicar isso para vocês. E ações futuras programadas. Ou seja, eu tenho o verbo presente, né? O verbo eu canto, né? Mas aí eu posso usar o verbo no presente para indicar também a ação que é feita agora, né? No momento da fala. Hábitos rotineiros, ou seja, né? Algo que acontece cotidianamente todos os dias verdades universais ou uma ação futura programada. Vamos entender isso detalhadamente. Ó, verbo no presente indicativo indicando a ação no momento da fala. Vou trazer o exemplo que eu já falei, né? O professor explica a matéria para os alunos. Para os alunos. Observe que aqui o verbo explicar está no presente, ok, né? Ele explica, mas está indicando e está indicando uma ação no momento da fala, no agora, tá certo? Então, a ação de explicar a matéria ocorre no momento em que a fala é feita, tudo bem? Mas nem sempre isso vai acontecer. Por exemplo, eu vou ter casos em que o verbo vai estar no presente indicativo para indicar atos rotineiros, né? Por exemplo, quando eu digo assim, ele acorda cedo todos os dias. Gente, o verbo acordar está aqui no presente, beleza, né? Eu acordo, tu acorda, ele acorda. Mas não está indicando que isso está acontecendo agora. Aqui nessa frase, tá dizendo, o verbo está no presente, mas está indicando que a ação de acordar cedo, ela acontece rotineiramente, né? Cotidianamente, todos os dias, tá certo? Então, eu estou usando o presente para indicar algo que acontece rotineiramente, com frequência todos os dias, tá certo? Ele vai para a escola às 6 horas, ou seja, todos os dias ele levanta e vai para a escola às 6 horas, tá certo? Até aí tudo bem, acho que não fica difícil vocês entenderem, né? Então, aqui, embora o verbo acordar esteja sendo usado no presente do indicativo, né? Aqui nessa frase ele faz referência a algo que acontece sim, continuamente, né? Ou seja, todos os dias, beleza? E aí a gente vai ter também o tempo presente indicando verdade universal. O que é isso? Quando eu digo bem assim, a água ferve, a sangue aos céus, né? Isso é uma verdade universal, né? Aqui na frase eu não estou dizendo que agora a água está fervendo, mas eu estou me fazendo referência a algo que é uma verdade, né? Aceita para todo mundo, né? Que a água ferve a graus Celsius. Ninguém vai, a ciência, por exemplo, não vai dizer que a água, ninguém vai conseguir provar que a água ferve a 90 graus Celsius, a 50, não. A 100. Então, embora o verbo ferver esteja sendo usado no presente do indicativo aqui, né? Aqui ele está sendo usado para indicar algo que acontece independentemente do tempo, né?
Se é hoje, se é amanhã, se foi ontem, né? A água sempre vai ferver a 100 graus Celsius. Por isso eu uso o verbo no presente, né? A água ferve a 100 graus Celsius. Tá bom? A gente vai ver isso aí em alguns exemplos. E aí eu tenho também o verbo em tempo presente, né? Indicando ações futuras programadas. O que é isso, né? Vocês vão estudar o seguinte. Existem os tempos verbais, que é o presente, que é o agora, que é o passado, né? Que já aconteceu, e o futuro que ainda vai acontecer, né? Mas aí eu tenho aqui uma situação em que eu posso usar o tempo presente, né, para indicar algo futuro, desde que isso esteja programado. Por exemplo, quando eu digo assim, a reunião começa às 10 horas. Eu não estou dizendo aqui nessa frase que agora está acontecendo essa reunião, mas sim que vai ter uma reunião, né, que começará nesse horário, ou seja, o verbo aqui é o verbo começar, né? Desculpa. Embora o verbo começar esteja sendo usado no presente, aqui ele faz referência a um evento futuro, tá certo? Ou seja, a reunião ainda não começou, mas o uso do verbo no presente transmite uma ideia de certeza ou algo programado, tá certo, gente? Então, qual a conclusão que a gente tira disso tudo? É o seguinte, que a partir dos exemplos apresentados, podemos concluir que o tempo presente do indicativo não se limita a indicar apenas ações que ocorrem no momento da fala, tá certo? Ele também pode ser, ele pode abarcar, né, pode ser usado em diferentes contextos de tempo, como a repetição, algo que acontece cotidianamente. Quando eu digo assim, eu sempre corro à tarde, né? Observa aqui que o correr, né, o verbo correr está no presente, eu corro, mas não está indicando que estou fazendo isso agora, mas sim algo que está acontecendo cotidianamente, né? Verdade universal, né? Que vocês vão ver aqui o exemplo, né? Eu digo assim, o sol nasce, o sol se põe ao oeste. Ó, eu não estou dizendo com essa frase que nesse momento o sol está se escondendo se pondo ao oeste, mas estou falando isso que isso é uma verdade universal, né? Algo que é aceito por todos, né? Todo mundo sabe que o sol se esconde ao oeste, tá certo? E também posso usar para indicar certeza de ações futuras, como eu digo assim, o show começará. Não, o show começa no sábado. O verbo começa está no presente, mas está indicando algo futuro, né? Algo já está programado, tá certo? Tudo bem até aí? Vamos só pegar aqui um exemplo, entender isso? Quando eu digo bem assim, né? Qual das alternativas utiliza o tempo no presente indicativo para indicar uma ação que ocorre no momento da fala? Qual desses? A gente vai ver isso. Vou dar a resposta para vocês lá no chat, né? 2. Qual das alternativas utiliza o presente indicativo para indicar uma ação habitual, uma ação que acontece com frequência? Ele estuda todos os dias de manhã. Letra B, o avião decola às 16 horas. Letra C, eu gosto de viajar nas férias. Letra D, ele trabalha no escritório. Qual dessas frases está indicando algo que acontece habitualmente, cotidianamente? Terceiro, qual alternativa usa o presente indicativo para expressar uma verdade universal aqui, gente? Ele vai ao mercado de manhã, eu estou lendo um livro agora, a reunião acontece na terça-feira, o Brasil é um país tropical. Qual dessas? O verbo está no presente indicando verdade universal, hein? Eu vou dar resposta no chat para vocês, tá bom? Então, a gente vai passar agora para as atividades.